Senhoras e senhores, a Inglaterra acaba de se classificar para as semifinais da Copa do Mundo. A quarta vez na história. Simplesmente o protagonista dessa partida, Bellingham. E é curioso, cara, que geralmente a gente pensou que quem seria o maior protagonista seria o próprio Harry Kane, mas pelo visto a gente vai dar uma comentada sobre ele nesse vídeo aqui também. Então já deixa o like, se inscreve no canal, temos muita coisa para conversar. Vamos de costume, começando pelos relacionados. Basicamente, do lado da Inglaterra, a gente tem seus principais jogadores, que é o próprio Harry Kane e Julian Bellingham. Eu vou falar só os principais, porque eu não vou ficar prolongando tanto assim o vídeo, porque ainda tem um jogo da Inglaterra, o jogo da Argentina, que a gente tem que dar uma secada também. Do lado de lá, também o que a gente tem? Os principais jogadores, apenas o Haaland, mas aí também o Solove, aí você decide se você coloca ele também como um talvez protagonista, mas aí fica a sua decisão. Cara, o jogo em si, ele foi, pelo menos no começo, mais ou menos como a gente imaginava. Provavelmente a própria Inglaterra dando aquela dominada, a Noruega meio que aceitando não ficar tanto assim com posse de bola. Isso a gente vê muito provavelmente, né, com certeza, quando acaba o primeiro tempo. Mas enfim, cara, ao mais ou menos aos 35 minutos, porque antes disso o jogo foi muito parado, a gente tem o gol. Opa, a TV até estralou, a gente tem o gol da Noruega, que foi sim inesperado, porque a gente esperava que o jogo seria muito mais favorecido, pelo menos até esse momento aqui, para a Inglaterra. E não foi. E tem uma coisa bem interessante nesse gol aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O gol sai dele puxando sozinho, eu até esqueci o nome do cara, como é? Andreas. O Andreas, cara, ele puxando a responsabilidade basicamente sozinho. Eu acho que nem ele não acreditando, ele chuta no gol e de cobertura faz um senhor golaço e sai comemorando. Eu confesso aqui até esse momento, o goleiro, principalmente quando ele vai dar aquela defendida, ele tira a mão. Eu acho que nesse momento do gol, o goleiro, você, eu e até os próprios narradores, comentaristas da Cazé TV, achávamos que esse gol não ia valer. Que teve alguma falta, porque o juiz em si, cara, ele fez um gesto não apenas só de fazer, apontou pro meio de campo, ele deu a entender, cara, que o gol não tinha valido. Então, até os próprios jogadores, cara, da Noruega também não acreditaram. E só depois que eles foram lá comemorar. Então foi meio assim um chute que talvez esse cara nunca mais vai acertar na vida. Foi porque um chute colocado, um chute de cobertura bem de cantinho é muito difícil. Mas a Noruega consegue fazer esse gol, consegue sobressair a Inglaterra e consegue até, cara, um pouquinho de vantagem, um pouquinho de. Vamos dar uma respirada aqui. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do Brasil no final desse vídeo. Vamos lá, cara. Depois disso, aos 45, praticamente por jogo acabar, o que a gente tem? O gol do Bellingham. Vou mostrar logo o gol para vocês, depois a gente fala de números. Vamos lá. Uma bola que sai do jogador da Inglaterra, ele recebe sozinho, puxa a responsabilidade e chuta no gol. E faz um senhor golaço e sai comemorando. Cara, o Bellingham, vamos falar a questão de números primeiro, e deixando claro que ele é um meio-campista, é o seguinte: o Bellingham, ele tem 5 gols até esse momento, porque a gente sabe que tem o segundo gol dele, né? Ele tem 5 gols nessa partida, são 5 gols em 5 jogos, basicamente um gol por partida só nessa temporada, só nessa fase de até agora da Copa do Mundo. Ele tem 6 participações a gols, porque ele ainda tem uma assistência. E é bizarro, cara, que ele sendo meio-campista, ele tá entre a briga dos artilheiros. Ele tá igualado ao Dembélé. Ele só tá atrás do Messi, do Haaland, que agora não tá mais na Copa, né? O Mbappé também. E, cara, mais uma vez, desculpa falar dessa forma, é extraordinário o que o Bellingham fez até esse momento na Copa do Mundo. Se vacilar, eu acho que essa é a melhor Copa. E o bizarro é que ele é novo, cara. Por exemplo, ele fez 5 gols, ele se igualou ao Romário na Copa de 94. E o Romário, cara, é atacante e ele é o meio-campista. Essa é a diferença, só isso, tá ligado? Tipo, a função necessariamente dele não é fazer gol, é dar assistência. E ele já se igualou ao Romário. O Romário. É bizarro. E mais bizarro ainda, cara, é porque ele tem minha idade.
Ele tem 22 anos, apesar de não parecer. Ele tem 22 anos e tem minha idade. Significa, cara, que ele ainda vai jogar talvez duas Copas além dessa. Ele vai jogar de 2030, ele vai estar com 27 anos. Ele vai jogar de 2034, ele vai estar com 31 anos. Aí, se ele tiver muito bem fisicamente, ele vai jogar a de 38, que ele vai estar com 35 anos. E, cara, de acordo com o que a gente tá vendo, de acordo com as próprias, como é que eu falo aqui? Evoluções da ciência, cara, para fisicamente um jogador de futebol, ele vai provavelmente chegar talvez com 35 anos muito bem na sua última Copa. Agora, depois disso, eu acho muito difícil ele jogar com 40 e poucos anos. Mas enfim, cara, se ele continuar nesse ritmo, cara, ele vai ser um dos maiores, e ele já tá sendo um dos maiores meio-campistas. Porque, cara, a função, desculpa falar de novo, mas a função dele necessariamente não é fazer gol, é dar assistência. O gol é crédito, tá ligado? E mesmo assim, nessa Copa ele tá brigando pela artilharia. Ele vai ganhar? Provavelmente não, eu acho muito difícil. Mas só de ele tá lá, eu acho que ele tá em quinto lugar, aí vai por detalhe que escolhe a posição, mas ainda assim é muito impressionante. Enfim, o que que a gente tem, cara? Depois disso, eu até me perdi aqui, a gente tem o final do primeiro tempo. Em questão de posse de bola, vamos lá. A gente tem 68% de posse de bola para a Inglaterra contra 32% para a Noruega. São 5 chutes da Noruega contra 4 da Inglaterra, 3 chutes a gol da Noruega contra 2 da Inglaterra. Os números condizem, na minha opinião, eles condizem sim ao que o jogo nos trouxe, o que o jogo nos apresentou. E quem diria, né, cara, que quando você faz pressão alta, quem diria quando você se esforça muito ao seu limite, ao máximo para poder fazer gol, você consegue vencer uma partida, né? Né, Brasil? Quem diria, cara, que se você pressionasse bastante o time da Noruega, se você conseguisse anular o Haaland, eu sei que é uma função difícil, mas você conseguir anular o Haaland, você conseguiria ter resultado. Tudo bem, mais uma vez, foi para prorrogação? Foi, mas poderia ter matado o jogo muito antes se não fosse uma questão de sorte, uma bola aqui, uma bola ali. Mas enfim, cara, a gente volta do segundo tempo. O que que a gente tem? Opa, a gente tem é aqui mesmo, né? A gente tem o gol anulado do Haaland. Eu vou ser sincero aqui, é até mais uma curiosidade do que um fato, né? Às vezes a gente tá assistindo o jogo, cara, a gente às vezes até esquece das regras que acontecem no jogo. Acontece essa falta aqui e logo em seguida acontece o gol. Eu acho que é um jogador que agora não vou lembrar o nome dele da Noruega. Mas aí entra aquela regra que às vezes você pode esquecer e eu esqueci no momento. Quando o gol ele saiu, porém a falta não, o cruzamento saiu e a falta saiu antes do cruzamento, não vai ser falta. Vai voltar o lance de novo. A falta só aconteceria se o cara que cruzou tivesse cruzado antes da falta. Deu pra entender? É basicamente isso, cara. Enfim, gol anulado. A Noruega poderia ter se sobressaído, não conseguiu. E teve suas oportunidades sim. Inclusive, eu achei o próprio Haaland muito apagado. E eu vou falar logo agora, cara. O Haaland eu achei muito estranho o jogador como o Haaland sair em plena prorrogação. Eu achei muito estranho. Porque você não pode deixar um cara de fora desse que, independente talvez ele tivesse um pouco desgastado, independente se ele tivesse um pouco cansado, é um pouco de loucura você tirar ele. Eu não sei, eu não consegui ver se até esse momento ele pediu pra sair ou se tiraram ele. Porque se tiraram ele, aí vai de uma escolha técnica, eu já acho uma escolha ruim. Se ele pediu pra sair, aí eu diria aqui que ele deu uma famosa pipocada. Então, na melhor das hipóteses, ele pediu para sair por cansaço, que eu ainda ia achar loucura, ou pediu para sair por lesão, sentiu uma dor muito forte no joelho. Aí é a única forma que dá para achar que a saída dele foi justa. Fora isso, eu achei um pouco de loucura. Mas enfim, cara, fechando o segundo tempo, que não foi exatamente fraco. Porém, os lances às vezes chutou pro gol, o goleiro defendeu e ficou por isso mesmo. Um jogador que eu achei extremamente apagado na partida, Harry Kane. O Harry Kane, cara, ele ficou devendo muito nessa partida aqui. Talvez se a Inglaterra tivesse perdido, ia cair um pouco na conta dele,
Mas aí ficava muito a questão, ia cair do Bellingham. No Bellingham não, né? Porque ele fez uma boa partida. Ia cair um Plugo, tem um cabelo na minha boca, principalmente em cima dele. Não fez uma boa partida, teve o gol dele impedido, então, tipo, enfim, não vai dar em nada. E fica por isso mesmo, cara. Na próxima partida, ele vai ser titular? Não, aqui eu puxei só o saco mesmo, só pra meter o louco. Mas não, ele com certeza vai ser titular. Mas passou muito batido, cara. Enfim, a gente tem o final do segundo tempo. Vamos para prorrogação. Aí o bicho começa a pegar, aí começa a separar os homens dos meninos, cara. Quando a gente vai pro segundo tempo, o que que a gente tem? Mais um gol de Julian Bellingham. Cara, vamos lá, eu vou mostrar logo o lance pra vocês, depois a gente dá aquela atualizada nos números de novo. O cara da Inglaterra, ele chuta a bola. Opa, até esqueci de tirar o áudio. Ele chuta a bola pro gol, dá o rebote, o Bellingham pega na vontade e faz o gol e sai comemorando. Vamos lá, vamos dar mais uma atualizada no número. O Bellingham, cara, até esse momento aqui, ele agora tem 6 gols em 5 partidas. Ele tem mais gol nessa Copa do Mundo do que partidas. É impressionante, cara. E tem uma assistência além disso. Então ele continua ainda com 7 participações a gol. E bizarro, cara. Desculpa falar mais uma vez. Ele tem mais 2 jogos. Então ele tem tudo para ainda superar nossas expectativas. Ele vai fazer mais 2 gols? Ah, eu não sei, eu já acho muito difícil, né? Porque daqui para frente ele vai pegar tecnicamente ou uma Argentina e numa final, falando de favoritismo, uma França. Então fica aí uma questão muito difícil se daqui para frente ele vai conseguir fazer gol. Ou não, né? Ou às vezes ele faz 3, 4, 5 gols e consegue ganhar essa artilharia. Aí sim seria algo gigantesco para ele, cara. Nesse momento aqui, ele consegue ultrapassar o Dembélé. Um meio-campista tá ultrapassando um atacante. Então isso, cara, é extremamente grandioso. E agora ele se iguala ao Harry Kane, o próprio companheiro dele de equipe. O Harry Kane. Então, cara, o Bellingham, ele... É bizarro pensar que, mais uma vez, ele tem a minha idade, ele tem 22 anos, e ele ainda tem 2 Copas para jogar. Então, cara, o Bellingham, ele tem tudo para ser um dos maiores meio-campistas na Copa do Mundo. Em Copas do Mundo. Fora o que ele já faz no Real Madrid, que tudo bem que ele veio de uma temporada bem mais ou menos, mas agora talvez com a Copa do Mundo, ele vira a chave. Mas enfim, cara, depois do gol dele, o que que a gente tem? A gente tem... Cara, isso daqui eu vou entrar uma questão aqui com vocês e vamos bater um papo aqui rápido. Nesse lance aqui específico, eu vi muita gente comentando, principalmente os próprios comentaristas da Casa TV, que isso daqui é completo pênalti. Eu posso estar errado, eu acho que talvez minha concepção não esteja 100% certa, mas sendo bem sincero, cara, isso daqui eu não achei para pênalti de forma alguma. Eu vou tentar me explicar o que exatamente eu penso. Nesse lance aqui, cara, ele projeta a perna à frente? Sim, ele projeta. Só que a perna dele, quando ele projeta, já tá grudada no jogador da Noruega. Então, cara, eu não diria que houve o contato, porque o contato já estava acontecendo. Então eu até vi o pessoal da Casa TV falando, não, isso daqui é completo pênalti, é loucura ele não ter dado pênalti. E eu pensando assim, meu Deus do céu, tá todo mundo certo e eu tô errado? Então eu não sei, cara, sendo meio sincero, na minha opinião, isso daqui, quando ele projeta a perna, ela já está grudada no do jogador da Noruega e ele meio que só ganha o impulso para cair para frente e se jogar. Então, sendo bem sincero, eu particularmente não achei pênalti. Se você achou, coloque aí nos comentários. Enfim, cara, depois disso, basicamente a partida termina assim. A Inglaterra consegue se classificar pela 4ª vez na história deles. E tipo assim, eu nem sei aqui desde quando a Inglaterra começou a jogar, mas tipo, é muito pouco com um time tão grandioso assim, e eles só têm uma Copa. E talvez eles estejam com uma das melhores equipes, e eles têm que aproveitar, cara. Porque daqui pra frente, eu não sei que horas são, mas talvez o jogo da própria Argentina já vai começar e eu vou assistir também. E é isso. Rapaziada, basicamente esse foi o vídeo. Provavelmente ele foi até um pouquinho curto. Eu pensei que ele seria um pouco maior. Mas enfim. Se você concorda ou discorda de algo que eu falei aqui, bote aí nos comentários, deixe seu like, tamo junto. É nóis.